Agora acho que a senhora consegue. Isso. A senhora quer fazer a apresentação, professora? Ou não precisa? Ok, estamos no dia 2 de novembro, reunidos mais uma vez, e continuamos os estudos do contexto com, hoje, Juízes 19, com o pastor Lucas Viana. Por favor, Lucas. Obrigado, professor. Mais uma vez, eu queria dar boa noite, né, para todos que estão nos acompanhando, ou para todos aqueles que também acompanham esses estudos, né, que depois são compartilhados no YouTube. Queria fazer já, não um voto de protesto, né, mas eu fiquei ausente nos nossos outros encontros, né, tirei alguns dias de férias, e retorno agora, né, com um texto super complexo, né? Eu acho que os meus colegas ali, né, reverendo João Leonel, reverendo Rafael, me colocaram nessa situação quase que de maneira punitiva, né? Mas eu sei que não, porque realmente, né, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, desde o início dos nossos estudos nós temos falado, né, que o livro de Juízes, até o título da nossa série, né, Fé em tempos de crise. E as crises tendem a aumentar dentro desse livro, né? Então a gente vai ver que até a própria forma de escolha narrativa ela chega, né, ela se desenvolve para esse momento, né? Então como o próprio autor ali, né, vai fazer as colocações. A gente estudou no nosso último encontro, né, capítulos 17 e 18. A gente vai ver como todas essas situações vão culminando até o final do livro, né, nos dois últimos capítulos. Então, a gente está no capítulo 19, que, de certa forma, é a moldura ali, né, a abertura para os eventos que vão culminar ali no capítulo 20 e 21. Eu vou fazer a leitura do capítulo todo. São 30 versículos, e para a gente entender um pouquinho, como eu falei, é uma história dura, complexa, e depois vou tentar fazer aí algumas ponderações para a gente conseguir algumas amarrações, algumas conexões com o que já foi trabalhado dentro do livro e em outros momentos também com algumas situações que sejam pertinentes aí para o nosso estudo. Então, ali, Juízes capítulo 19, a palavra de Deus diz assim, né? Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Esse início, para nós, já é semelhante, né? Nós vemos no nosso último estudo que esse mote também, né? Essa dica que não havia rei em Israel, vai fundamentar todos os eventos que ocorreram no capítulo 17, no capítulo 18, e também aqueles que ocorrerão, né, no capítulo 19, 20 e 21. Então, as coisas absurdas, né, as coisas horrendas que a gente vai presenciar no estudo desse capítulo tem a ver também com esse contexto. A gente vê também que é a história de um homem levita, né, diferente de Jonatas, que a gente viu na história anterior. A gente vai ver que esse homem ele não vai ser nominado, mas também é um levita de Israel, né? Então, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Esse, quando viu, saiu alegre para recebê-lo. Seu sogro, pai da moça, deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda essa noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir. Porém o seu sogro, estando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detém-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina,
e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém, o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os jumentos albardados, como também a sua concubina. Então, nesse primeiro momento da história, né, nós temos ali esse levita, ele tem a sua concubina, né, e ela se aborrece por causa de alguma situação ali, né, do relacionamento dos dois, ela volta para a casa do seu pai, e aqui nós temos, né, uma história que tem muito a ver com a hospitalidade, né, israelita. E a gente vai ver que isso é importante porque tem um contraste com a segunda parte da história, né? Enquanto ele está ali com seu sogro recebe muito bem, e era normal, vamos dizer assim, né, que as visitas passassem, né? Lembrando que naquele período as viagens, né, os caminhos eram os meios de transporte, né, não eram tão práticos quanto hoje. Então, as viagens normalmente eram longas e era normal até que você ficasse por 3 dias na casa de quem o hospedasse. Passando muito desse período, né, às vezes o hóspede já ficava meio incômodo, né, podia causar algum tipo de situação. No caso ali, o sogro, pelo contrário, né, ele insiste em que eles fiquem mais tempo. Então, passaram os 3 dias ali, né, habituais, vamos colocar assim, né, da educação israelita. No quarto dia, o sogro, eles, né, comem, continuam conversando ali e estende um pouco mais. No quinto dia, eles vão para o mesmo ritmo e o homem fala que não, né? Se levanta ali, ele não come e prefere ir embora, né? Então, madrugando ele ao quinto dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te, né? Ambos comeram juntos, o homem se levantou e partiu, e ele foi para a região dos Jebus, né? Jebus ali, que é a cidade de Jerusalém, ainda era dominada pelos jebuseus, né? Por isso que ainda não é chamada de Jerusalém. Então, estando lá, né, estando, pois, perto de Jebus e tendo se adiantado o declinar-se do dia, né, o dia está escurecendo, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais ao seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Então, eles saem da casa do seu senhor, né, na região ali de Belém, na casa do seu sogro, desculpa, e eles caminhando, né, em retorno para sua casa, começa a declinar o dia, obviamente, né, não era seguro viajar de noite, e o servo, né, desse levita, ele pede para que eles parem ali na cidade, né, pertencente aos jebuseus, ali na região de Jerusalém, para eles pernoitarem. E o levita fala que não, fala: olha, jamais que a gente vai, né, permanecer em uma cidade estrangeira, né? A gente não vai pernoitar na casa de um estrangeiro. Então, o que ele está trabalhando aqui, né, o que ele está propondo, é que existe hospitalidade em Israel, né? E que na região onde é dominada ali pelos israelitas, eles encontrariam, né, estariam ali no meio dos seus irmãos, então poderiam ficar, né, mais tranquilo. O que não acontece, porque eles caminham, né, eles estendem a caminhada até Gibeá, que era uma cidade pertencente, né, à tribo de Benjamim, ali na região já de Israel, e isso que eles fazem, né, de sentarem ali na praça, era um sinal claro de quem precisava, né, de abrigo. Então,
Eles passaram ali pelos locais, ninguém deu nenhum tipo de abrigo, coisa parecida, né, para que eles pudessem pernoitar, e eles ficam ali na praça em sinal dessa busca, né, dessa procura ali por alguém que pudesse hospedá-los. Então, eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho do campo um homem velho. Esse era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjaminitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e lhe perguntou: por que é que você vai, né? E de onde você vem? E ele lhes respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com ele e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhantes maus, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura. Minha filha virgem, sua concubina dele, trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e a entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo, pegando a concubina, despedaçou por seus ossos em 12 partes e a enviou por todos os limites de Israel. Cada um que isso presenciava, aos outros dizia: nunca se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Como eu falei anteriormente, história extremamente pesada, difícil, né? Horrorosa, né? Terrorosa, se eu posso dizer assim, né? Mas é uma história de terror, né? Praticamente, os absurdos que o povo de Israel comete. E algo que é importante, como eu já falei na nossa abertura, é a gente entender quando que acontecem esses eventos, né? Se nós olharmos ali a conclusão do capítulo 18 e também, né, ali do meio para o final, para o capítulo 20, o autor ele nos dá algumas notas, né, que a gente pode atribuir uma relação temporal a esses momentos, né? Então, os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura que a gente estudou lá no nosso último encontro, né? E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdote das tribos dos Danitas até o dia do cativeiro do povo, né? Então, os eventos que aconteceram no capítulo 17, no capítulo 18, eles são do período inicial dos juízes, né? Bem como os que acontecem no capítulo 19 a 21. O que isso implica, né, para a nossa leitura? Daqui a pouco a gente vai trazer algumas reflexões, né? Também, como eu falei no capítulo 20, né, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo, né? Então, aqui a gente está falando das primeiras gerações, né, que estão povoando a terra. Então, o início do período dos juízes, não o final. Então, isso é importante para nós, por quê?
a organização do livro dos Juízes, como nós já ouvimos em outros momentos nos nossos estudos, né, até no nosso último encontro, ela tem uma organização temática e não cronológica. Ou seja, o autor do livro dos Juízes, ele não escreve, né, como se fosse um diário, né, ou uma narração histórica ou historicista no nosso sentido, né, de um evento depois do outro, e essas situações, né, vão desencadeando outros elementos. Não, a forma como ele organiza o texto, né, ela é uma organização temática, né, de tal maneira que a gente pode, né, propor essa organização, né, em termos, se a gente for pensar, né, da estrutura ética, né, da forma de organização do povo de Israel. A gente pode dizer que eles vão de um momento ruim para o pior, né? Então, do ruim para o péssimo, né? Coisa parecida. A frase de um dos candidatos, né? Pior do que está não fica. Dentro do livro dos Juízes, a gente vai ver essa degradação do povo de Israel, né? Então, o começo, que é caracterizado como ruim, né? Que ele vai mostrar a tomada das terras, né? A tribo, as tribos se estabelecendo, né? Por mais que ele tenha uma relação cronológica, em relação ao final, a gente tem essa piora, né? Na organização, na vida, na ética, no contexto do povo como um todo. Então, não necessariamente o que está acontecendo no final do livro ele se desenvolve dessa forma, né? Tem essa conotação em termos da organização mesmo, temática do livro, né? Então, agora a gente está vendo que o fato, né, de Israel não ter um rei, todas essas questões que a gente viu, né, da vida do povo, né, em relação aos seus juízes e tantas outras questões, né, a gente vai ver também como o povo vai decaindo, né, dentro da sua moralidade e tantas outras coisas, né. Então, no capítulo 19, a gente vai ver essa questão da hospitalidade, né, se transformando em algo absurdo, né, uma passagem que deveria ser, né, algo comum no meio da sociedade estabelecida ali pelo povo de Israel, se transforma num absurdo, né, de abuso, assassinato e outras questões, que vai culminar numa guerra civil, né, entre o povo de Israel. Então, as tribos se voltam contra a tribo de Benjamim, né, contra os benjamitas, desculpa, e a gente vai ver também, depois de, né, uma guerra e quase acabar, né, uma das tribos, eles solucionam o seu problema da maneira equivocada ainda, né? Então, eles escolhem mulheres estrangeiras para, de certa forma, repovoar a tribo de Benjamim, né? Então, a coisa vai virando uma bola de neve, né? Cada vez mais intratável. Então, como a gente viu desde o início ali do capítulo 19, essa questão da hospitalidade é algo que é fundamental, né? Não somente no Antigo Testamento, a gente vê também no Novo Testamento, né? Como essa hospitalidade do povo de Deus é importante. Nós tivemos a oportunidade de estudar, né? Sábado com os jovens, algumas parábolas em Marcos, né? E a gente vê também dentro das cartas de Paulo, em outros momentos, como que é função do povo de Deus essa função do acolhimento, do cuidado, né? Ainda que hoje na nossa sociedade, né, existam N possibilidades, né? Hoje com um aplicativo lá, você pode reservar um quarto numa cidade, né? Pode reservar uma casa, uma estadia de hotel e coisa parecida. Naquele período não era assim, né? E cabe a nós também, cristãos, né, termos essa disposição em sermos hospitaleiros, né, em cuidar dos nossos irmãos, em cuidar dos nossos próximos, né, em abrigarmos, em cuidarmos dos necessitados. Então, dentro dessa situação,
a gente tem também as ordenanças, né? A gente viu que o texto de Deuteronômio, né, é parâmetro para como o povo de Israel deveria se organizar. Então, a gente tem essa situação também nesse momento, né? Toda a casa de Israel ali deveria cuidar, né? Isso é algo que é caro até hoje, né? No Oriente Médio, as tribos de beduínos, né? E tantas outras cidades. Tem até um filme, eu não vou lembrar o nome, mas é alguma coisa com herói, depois eu posso pesquisar aqui, que justamente no final do filme, assim, né? É uma tropa americana que está sendo perseguida e tal, né? E um dos soldados, ele pede abrigo numa casa, e a casa que o abriga, né? O senhor lá, o dono da casa, ele fala isso, fala assim, olha, agora que ele pediu abrigo, ele é minha responsabilidade, né? Então, dentro da minha casa, vocês não vão poder entrar para tirar a vida, ainda que seja um inimigo. Nós vimos isso, né, em outros momentos também, né? O Cícera, ele pede abrigo lá na casa e ele dorme tranquilo, né? Porque dentro da ordem, né, dentro do que se estabelece ali na sociedade, em vários povos, como eu falei, do Oriente Médio, é que se você dá abrigo, você é responsável também, né, pela vida daquela pessoa, de tal maneira, né, que aquele levita, que nós não sabemos o nome, né, ele se preocupa com isso. Ele é muito bem recebido pelo seu sogro, na região lá de Belém, em Judá, e quando ele sai, né, desse cuidado, ele fala, olha, a gente não vai se abrigar em uma cidade estranha, né, numa cidade de estrangeiros, porque a gente pode sofrer, né, qualquer tipo de situação. Desde, né, do versículo anterior, lá no versículo 11, a gente vê que ele sai da casa do seu sogro, né, carregado, né, com os animais carregados. Então, ele tinha tudo que era necessário ali para suprir as suas necessidades, e ele fala, né, justamente isso. Ele fala, olha, quando ele encontra com um homem do campo, né, com esse senhor vindo do campo, ele fala, olha, ninguém nos deu abrigo, mas eu tenho a palha, né, para os animais, eu tenho o pasto, né, que for necessário, tenho o pão e o vinho para mim, para minha esposa, para o meu servo, né, então você não vai gastar com nada, pode ficar tranquilo. Ele só precisava, né, literalmente, estar num lugar ali seguro. Então, ele encontra com esse senhor, com esse homem mais velho, né, que também dá a entender que ele não é natural, né, daquela região, mas ele mora ali, né, entre os benjaminitas, mas é da região de Efraim, e a gente vai ver, né, que acontece essa situação absurda, né? Então, eles estão lá comendo, bebendo, né, jantando juntos, se regozijando, e chegam os homens da cidade, né, que eles colocam aqui como filhos de Belial, e aí tem relação também com toda a influência, né, idolatria de Israel, e eles batem a porta literalmente, né, pedindo para que retirasse aquele estrangeiro e que ele fosse ali abusado, né? Então, o senhor da casa, dentro da sua responsabilidade, né, de proteger a sua visita, ele oferece a sua filha e a concubina, né, para que aqueles homens cometessem as atrocidades lá que eles pretendiam, sem que ferisse ali a honra do levita, né, e o homem que estava ali, né, visitando a sua casa, né? Essa passagem, ela é muito semelhante, né, muito próxima a uma narrativa que a gente tem no Antigo Testamento, que acontece, né, numa cidade, né, nas cidades ali que são referências, talvez até hoje, né, utilizadas como referências do caos, da pecaminosidade máxima, né, social e humana, né, que é o que acontece no capítulo 19 também de Gênesis, quando a gente vê, né, Ló recebendo os anjos na sua casa e os homens de Sodoma e Gomorra, né, pretendendo fazer a mesma coisa, né, ou coisa semelhante com o que acontece aqui nessa narrativa. Então, até mnemônico, né, facilita a nossa memorização. Gênesis 19, Juízes também,
capítulo 19. Né? Então, Ló recebe os 2 anjos ali, né, que vão conversar, se comunicar com ele para informar que eles deveriam sair, né, daquela cidade. Então, chamaram por Ló ali os moradores da cidade e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora para que nós abusemos dele. Né? Praticamente a mesma frase, né? Traz para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. Então saiu Ló à porta, fechou-a após si e disse-lhes: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Né? Então, mais uma vez, aqui também são 2 mulheres, né? No caso, o homem oferece a sua filha, que também é virgem, né? E a concubina, que, de certa forma, é a motivação de toda essa situação, né? Lembremos lá do início da história, a concubina, ela se desentende com o levita, né? Por algum motivo, ela volta para a casa do seu pai e o levita, ele sai da sua casa, né? Ele faz toda essa viagem, todo esse trâmite justamente para convencê-la a retornar para sua casa, né? E agora ela é oferecida aí, né, para que os homens façam um julgamento aí, né, conforme eles desejassem fazer, né, o que eles queriam. E aqui, né, o julgamento, né, como vos parecer, tem a mesma relação com o que acontece aqui, né? Façam de que maneira, né, que melhor vos agrade. A grande diferença, né, é o final da história. Em Gênesis, capítulo 19, os anjos atuam, né, ali de certa forma, como trazendo essa relação da própria presença e da atuação de Deus em meio àquela situação, e eles falam, né, olha, o clamor, né, o abuso dessa cidade chegou ao seu limite, né, a gente vai destruir essa cidade, então sai você, né, toda a sua família, e vai embora daqui antes que isso aconteça, né? Aqui, meus irmãos, semelhante ao que nós estudamos, né, que nós vemos no nosso último estudo, em nenhum momento a gente tem qualquer qualquer participação, né, da ação de Deus, ou como nós já vimos, né, em outros momentos, alguém sendo cheio, né, sendo preenchido pelo Espírito Santo. Muito pelo contrário, né? Em nenhum desses passos no capítulo 19 a gente viu qualquer menção ou a figura de Deus, né, por mais que seja um levita, né, ou qualquer situação parecida, a gente vê pelo contrário, né, atrocidade em cima de atrocidade. E, ao contrário, como eu falei, né, do que aconteceu em Gênesis 19, em que é uma ação de libertação, aqui a gente tem a consequência mais horrenda, talvez, né, mais absurda. Não sei se eu lembro, né, em outro texto que tenha alguma situação parecida, né? Aquela moça, ela é abusada, né, por toda a noite, de tal maneira que ela consegue retornar para casa ali, né, e ela cai diante da porta daquele homem, e a gente tem uma situação absurda depois também, né? Porque aquele levita, ele levanta pela manhã, né? E a ideia aqui é como se nada tivesse acontecido, né? Ele abre a porta da casa e saindo para seguir o seu caminho, ou seja, né? Tanto faz como tanto fez a situação ali, né? O cuidado que ele deveria ter com a sua concubina. Então, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar, né? Então, a gente espera que tenha algum tipo de ação, de atitude ou coisa parecida. E o que a gente tem, né? Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Ela, porém, não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se, foi para casa. Chegando para casa, né, tomou do cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e a enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a presenciava, os outros dizia: nunca se fez nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso, considerai e falai, né?
Então, olha só, a insensibilidade, né, desse homem. A moça ali, né, nem imagina as atrocidades, né, que ela passou durante toda a noite, talvez no último suspiro ali, né, ela estende a mão pretendendo, né, ou bater na porta ou coisa parecida, mas o texto é tão nobre, vou dizer assim, né, que acho que ela não tinha nem força para isso, né. Então diz que ela coloca a mão, né, debruça a mão sobre o limiar da porta, né. E aqui, no meu entender, o professor pode ajudar, né? O fato dela não responder e coisa parecida, o texto não deixa claro, né? Mas muito provavelmente, se ela não está morta, né? Ela está praticamente morta, né? Desfalecida. E quando a gente espera, né? Que tem algum tipo de ação, de cuidado da parte do homem, né? Ou coisa parecida, não, né? Ela trata a mulher como se fosse uma mercadoria, né? Fala literalmente que ele joga a mulher em cima do jumento e vai embora para a casa dele, né? Vai embora para a casa dele e quando ele chega em casa, provavelmente aquela mulher já está morta, né? E ele despedaça e espalha, né? Para que as tribos de Israel conheçam a história, né? Saibam o que aconteceu com ele. Isso gera uma grande revolta, como eu falei, né? Vai culminar numa guerra, né? Contra essa atitude dos benjaminitas em relação a esse levita, a essa mulher e todo esse cenário aí, né, de atrocidade. Então, a gente tem algumas reflexões, né, que a gente pode retirar aí e tentar entender dessa história tão complicada, né? Dificilmente acho que a gente vai conseguir ouvir, né, essa história no púlpito ou coisa parecida. E eu acho que essa é a grande vantagem, né, disso que nós temos tentado produzir aqui nos nossos encontros, quando a gente consegue, né, quando a gente tem tempo para ler porções maiores, né? Talvez se eu chegasse no domingo, né, e falar, ó, vamos abrir aqui em Juízes capítulo 19, né? Provavelmente na outra semana, né, o conselho, ou no mesmo dia, né, o conselho ia se reunir, algumas pessoas iam ficar escandalizadas, né? Mas dentro de uma caminhada maior, a gente consegue ter essa visão melhor, né, do contexto de tudo aquilo que tem sido produzido. Então, a importância, né, de nós realmente termos esse tempo juntos, né, e, obviamente, com essa constância, né, em estarmos estudando juntos porções maiores da Bíblia, né, talvez ali, como a gente tem feito, né, livros inteiros, e isso a gente pode fazer agora, né. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que as duas narrativas, né, tanto o que acontece no capítulo 17, capítulo 18, quanto o que acontece agora, né, que vai culminar nos eventos do capítulo 20 e 21, revelam a inconsistência, né, e, na melhor das hipóteses, a hipocrisia de Israel. Como nós vimos lá no final, né, do capítulo 18, os absurdos, né, em relação à idolatria. Idolatria, meus irmãos, é assim um pecado extremamente, né, detestável para o Senhor e também, né, para a sociedade de Israel, né? A gente vai ver homossexualismo, né, a questão do abuso, do estupro, do assassinato, né, dessa mulher. Então, vários e vários tipos de pecado, né, que vão acontecendo, mas olha que diferença, né? Eu vou voltar aqui nos slides, né, para nós vermos aqui o que acontece, né? Os ídolos que são construídos, né? Os filhos de Dan levaram para si imagens de escultura, né? Filho de Jés, filho de Manassés, eles, seus filhos, foram sacerdotes da tribo dos danitas até ao dia do povo, do cativeiro do povo. Encerrando o capítulo 18, versículo 31, né? Diz que aquelas imagens permaneceram, né? Durante lá no meio do povo de Israel por gerações e gerações. Então, Israel é totalmente tolerante, né? Ele é tolerante à idolatria, né? A gente vê essa questão da hospitalidade de Israel, né? Que deveria ser algo
um cuidado que o povo deveria ter, mas que é totalmente negligenciado, que também, né, esse pecado de omissão. Então, assim, e a gente vai ver depois, né, o assassinato dessa jovem, né, dessa moça, os abusos que ela sofre vão culminar numa guerra, né? Então, isso para nós, meus irmãos, é muito importante, porque nós também temos essa, de certa forma, né? Vou tentar usar termos mais leves, mas essa inconsistência também, né? Existem pecados que para nós são revoltantes, né? A gente pode falar aí nesse período eleitoral, né? Muitos cristãos levantaram a voz, né? Falando um monte de coisa e tal, tentando mostrar algum tipo de erro para um lado, tal, mas não parecia que era cego, né? Para enxergar os erros do outro lado, né? Às vezes a gente gosta muito, né? De expor, de apresentar a nossa revolta em relação a situações, às vezes pecados, né? Na ordem sexual. Então, se tem um homossexual na igreja, né? Se alguém comete um pecado de adultério e tal, eu não estou minimizando nenhum deles, né? Todos eles são extremamente, como eu falei, odiosos e detestáveis, né? Não somente diante de Deus, mas também diante de nós, né? Então, a gente tem que odiar, né, esses pecados, não os pecadores, né? A gente tem que ser contrário a essas ações. Mas, muitas vezes, né, se a pessoa é orgulhosa, né, se a pessoa, né, às vezes, a gente gosta, às vezes, meio de passar o pano. Ah, não, isso não é tão, né, não é tão sério, né, não é tão complicado. Então, a gente gosta de ter uma atitude, né, muito, muito severa, né, em relação a um tipo de pecado, e outros pecados, né, a gente consegue, parece que a gente consegue conviver de maneira normal ou natural, né? Em Israel, a gente vai ver, por exemplo, né, essa tolerância com a idolatria e diante, não que seja, né, menos pior ou coisa parecida, mas diante de um abuso, né, eles estão dispostos a entrar numa guerra, né? Então, isso é muito complicado, porque, como a gente sempre fala, né, não existe pecadinho, não existe pecadão, as consequências do pecado, né, são muito diferentes. A gente também não pode ser hipócrita no lidar com algumas situações, né? A gente tem que ter muita sabedoria e não permitir, né, que alguns tipos de pecado estejam caminhando, né, vamos colocar assim, livremente, né, que a gente tenha essa quase que simbiose, né? Não, esses pecados eu consigo lidar, a gente caminha junto aqui, tá tudo tranquilo. Ó, aquele pecado não, né? Aí o mundo está entrando na igreja, né? Mas quantas coisas, né, acontecem que muitas vezes a gente está disposto a lutar, né, falar, fazer post, um monte de coisa, né, militar nas redes sociais, a gente não consegue olhar para situações, né, tão claras ou mais claras ainda do que alguns tipos de pecado e a gente prefere tolerar, né, ou fingir que não está vendo. Então, o que o livro de Juízes nos atenta é justamente para isso, né? Olha, todos esses pecados, né, estavam ali acontecendo e alguns, né, o povo de Israel tolerou ou permitiu, né, mas a gente não vê que esses pecados também, né, vão corrompendo a nossa sociedade, permitindo que outras coisas aconteçam, né? Eu creio que esse capítulo 19 também escancara a nossa insensibilidade diante do próximo, né? Quase que, como eu falei, né? O final do texto é quase que esquizofrênico, né? Poderia ser quase que uma história romântica, né? No início, o marido, né? O homem que vai atrás ali da mulher que ama, né? Volta para buscar, provavelmente arrependido daquilo que ele fez, né? Que culminou em ela voltar para a casa dos pais. Ele tenta lidar com aquilo, né? A convence, o sogro fica feliz de recebê-lo, né? Uma história de festa no começo. E depois que aquela moça, né? Além, né, vamos colocar assim, da disposição, né, em ele se livrar de algum tipo de abuso e expor, né, a mulher ali, a parte frágil ali do relacionamento, que ele deveria ter cuidado, coisa parecida, né? Ele expôs a mulher àquela situação, ele não se importa, né? Literalmente, como eu falei, né, talvez no último esforço ela tenha
conseguido chegar ali até a porta, estende a mão, né, para algum tipo de auxílio, e ele não está nem aí, né? Ele abre a porta, o texto é como ele coloca, né? Ele saindo a seguir o seu caminho, ou seja, com nenhuma preocupação em relação àquela mulher, ou igual, né? Se tivesse viva, se tivesse morta, se tivesse, né? Ia ficar por lá pela cidade, e ele ia seguir o caminho dele e pronto, né? Então ele dá uma ordem, né? Levanta-te e vamos, ao invés de ter qualquer tipo, né, de reação, de cuidado e coisa parecida, ao que ela não responde, né? Ele coloca de qualquer jeito ela sobre o animal e, como eu falei, né, se ela já não tivesse desfalecida e morta ali naquele momento, muito provavelmente sem esses cuidados, né, e durante o caminho ela chega em casa já sem vida, né? Então, eu acho que, lógico, né, tem um contraste que a gente lembra, né, muito claramente da parábola ali do bom samaritano, né, quando o homem ali ele cuida, coloca o ferido, né, no seu animal e tal, mas é totalmente contrária a reação, né? Ele cuida, ele compra, né, aquilo que é necessário. Se ainda está faltando, né, algum remédio, alguma coisa, ele quer fazer mais, né, para que aquele homem tenha ali a vida restaurada, né? Aqui não, né? Então essa insensibilidade, né, em relação ao outro é o que acontece com Israel, né, mediante essa aproximação do sistema desse sistema pecaminoso, né? Então a sociedade que Israel deveria ter implementado, né, através dos parâmetros ali do Deuteronômio e tal, ela nunca existiu, né? E conforme a idolatria, conforme, né, esse distrato, essa insensibilidade pecaminosa, né, esses absurdos, né, do abuso, assassinato e tantas outras coisas que vão acontecendo dentro da sociedade, né, a gente vê que aquele cenário é um cenário hostil, né, um lugar que deveria ser um lugar de paz, é isso que o levita está procurando, né? A gente vê que o homem velho ele já fala, olha, vocês não podem ficar aqui na praça, né? Por quê? Esse é um lugar, né, perigoso, é um lugar hostil. Então, a sociedade que deveria ser um lugar de paz, de tranquilidade, né, longe daquilo que acontecia, né, dos abusos que aconteciam no Egito, né, quando Israel era escravo e tal, isso é escancarado de que forma? Não somente nas grandes estruturas políticas, né, em relação aos juízes e tal, mas no trato um com o outro, né? Aqui no caso, né, o senhor e a sua concubina, essa relação de irmãos que abusam uns dos outros, né, ou pretendem abusar, que no final, né, conseguem fazê-lo, matam, né, chegam no absurdo de matar alguém. E olha só, né, culmina de que forma? Nunca tal coisa se fez, nem se viu desde os dias que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até os dias de hoje, né? Até quando é produzido ali o texto. Então, ponderai, considerai e falai, ou seja, Israel está num caminho, né, igual ou pior do que quando eles estavam no Egito. Então, toda aquela proposta, né, todo o caminhar do deserto, tudo aquilo que a gente viu, né, então, aqueles descumprimentos, né, do capítulo 1 e 2, né, de permitir que o povo ficasse ali e tal, tudo isso gera o que a gente está vendo agora, né? Como eu falei, não é só essa relação cronológica, né, em termos de tempo. O tempo vai passando e isso vai acontecendo. Não, isso vai piorando, né? Essas relações vão aparecendo e vão se tornando, né, cada vez mais absurdas, né? Então, a degradação de Israel, isso também é muito importante, é evidenciada também, né, pela deterioração da atitude e das ações da nação em relação às mulheres. A gente já viu, né, durante o livro de Juízes, mulheres fantásticas, né, como Débora, a gente já viu, né, profetisas, mulheres que têm destaque na sociedade de Israel.
E depois, né, a gente vai ver em Jefté a situação lá contra a sua filha, né? A gente vai ver a forma como Sansão menospreza as mulheres de Israel e busca usar, né, e abusar, vamos colocar assim, né, de prostitutas, de mulheres filisteias, né? E no final isso é uma das razões da sua queda, né? Ele busca usar as mulheres e no final é usado por elas, né? E agora a gente vê mais uma mulher, né, sofrendo aí uma atrocidade, né, em relação ao abuso. Então, tem muita gente que fala, né, que às vezes a Bíblia tem um olhar machista ou coisa parecida, né? Muito pelo contrário, né? Nós temos uma sociedade marcada pelo pecado, mas desde o início no texto bíblico, né, o Senhor coloca a mulher ao lado do homem, né? Com a mesma graduação de importância ou coisa parecida. Então, se a gente olhar para o nosso país, né, que tem números absurdos de feminicídio, né, e que alguns dizem aí que esse censo, né, talvez nós teremos pela primeira vez, né, ou a maioria, ou próximo disso, né, de cristãos declarados evangélicos, a gente tem grandes problemas, né, para a gente trabalhar. Como que um país que se diz aí de maioria evangélico, né, ou de maioria cristão, né, abarcar aí também os nossos irmãos católicos, né, um país que se diz maioria cristão mata, né, ou trata as mulheres dessa forma. Aqui a gente vê esse exemplo claro, né? Conforme vai se degradando a sociedade de Israel, a gente vê a forma abusiva, né, que se dá a ação dos homens em relação às mulheres, né, em termos de exposição, de abuso e até assassinato, né, e tantas coisas mais. Então, isso é algo para nós refletirmos também, né, nossa vida, nossa sociedade. E eu vou parar aqui a nossa projeção e gostaria de ouvi-los, né? Eu sei, como eu falei, que é um texto delicado.